Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos diretamente dos estúdios da Remax Ventura em Araraquara, São Paulo. Aqui quem vos fala é Fernando Beretti, corretor de imóveis e apresentador desse podcast maravilhoso, o podcast do condomínio araraquara.com.br, o site onde você encontra os melhores imóveis, sempre pelo melhor preço. Então, pessoal, já peço para vocês, vai lá no nosso site, no nosso Instagram, clica aqui no sininho, aqui no YouTube, aqui embaixo, inscreva-se para receber as notificações de novos vídeos, dá aquela moral pra gente, por gentileza, né? Vem semear a palavra da revolução do mercado imobiliário com a gente. E hoje, pessoal, vamos receber aqui o homem que vai descomplicar a sua vida financeira, formado em comunicação social, com uma trajetória de mais de 20 anos em agências de comunicação e também uma atuação marcante na área de construção civil, né? Em 2024, ele também se especializou em investimentos, finanças comportamentais e negociação de dívidas. Ó, que coisa boa! Hoje ele faz parte do grupo Primo, do Primo Rico, né? O primo mais famoso do Brasil, Thiago Nigro. E nesses anos, como planejador financeiro, ele ajudou mais de 50 famílias a se livrarem das dívidas e se organizar para a aquisição da casa própria. Sem mais delongas, Brasil, hoje temos o prazer enorme de receber meu parceiro de academia, o homem do acerto de contas, o amor da vida da Mariana e o papai do Matheus, Rafael Gonçalves. Rafa, seja muito bem-vindo, meu irmão, mais uma vez, obrigado, querido. Seja muito bem-vindo. Vamos ver se a gente consegue descomplicar um pouco a vida financeira da galera, né, cara? Se Deus quiser, né, Rafa? Que é uma coisa assim que eu tenho absoluta certeza que ninguém tá endividado, né, cara? Tá com bastante grana aí pra gastar, tranquilo, né, Rafa? Tá tudo tranquilo, né, cara? Tudo tranquilo. Ô, Rafa, antes da gente começar, querido, eu queria que você me falasse rapidinho como que começou, cara, e assim, como que você saiu dessa área, né, cara, do marketing e tudo mais, da comunicação aí social e enveredou nesse mundo das finanças maravilhosas aí? Como que foi essa mudança de trajetória? Tá, primeiramente, cara, obrigado aí pelo convite, Fer. Imagina, que é isso, seja muito bem-vindo. Eu sempre gosto de estar podendo compartilhar o melhor possível essa informação, trazer esse conteúdo também que é bastante relevante para a vida das pessoas, né? Legal. Como lidar com o dinheiro. Perfeito. E a minha trajetória, cara, começou, né? Eu sempre fui uma pessoa muito organizada financeiramente, já com um bocado dos meus pais, assim, sair de casa. Então, tô muito ligado, muito local com como eu lidava com o dinheiro. Perfeito. E sempre trabalhando em empresas, eu observava que muita gente tinha uma renda razoavelmente ok, assim, né? Tinha uma renda, muitas vezes melhor do que a minha e passava muita dificuldade. E nas minhas últimas trajetórias, eu observando isso, eu comecei a me interessar muito estudando, né? E fui me profissionalizando na área de educação financeira. E eu comecei com mentorias de organização financeira para fazer o básico ali, o básico bem feito. E aí comecei a entrar no mundo de investimento e ensinando as pessoas a começarem a dar os primeiros passos no investimento. Legal, cara. E quando eu comecei a atender essas pessoas, eu percebi que tinha muita gente que tinha endividamento, tinha muita dificuldade realmente, e principalmente que eu comecei a me especializar principalmente na parte comportamental. Sim. Que eu percebi que o dinheiro não é simplesmente números, né? E são pessoas por trás dela, por trás de decisões e comportamentos e vieses financeiros. Então, por isso eu comecei a trabalhar com isso. E na minha última trajetória, né, eu trabalhei numa construtora, sim, né? Sim. E eu já estava buscando já uma segunda atividade, né, dentro dessa área, que era se fosse vamos pensar que era minha renda extra, né? Então, perfeito. eu tinha uma segunda atividade. E eu, cara, me maravilhei por isso. Eu falo que tem um salário invisível, que realmente você conseguir ajudar as pessoas, né? Então, sem dúvida, cara. Então, você recebeu o reconhecimento de uma pessoa que saiu da dívida, ou que ela alcançou um sonho, alguma coisa assim, isso aí pra mim é uma coisa que vai além do dinheiro. Perfeito, né? Querido. Então, aí eu me apaixonei por isso, vim estudando, me especializando, tirei algumas certificações, né, do mercado financeiro, e eu trabalhava de forma autônoma, né, a princípio, e aí eu me associei ao Grupo Primo no final do ano passado. Perfeito. E eu tenho atendido pessoas do Brasil inteiro, né? Então hoje eu tenho clientes, cara, posso te falar de norte a sul do país. Né? Que legal. Então, atendendo e pessoas com uma renda menor, uma renda alta, de média renda, independente de renda. E você percebe que são muitos comportamentos, né, e alguns padrões que as pessoas têm, né, do passado, e elas vão carregando isso ao longo da vida, e aí elas descobrem, né, pela pior maneira, às vezes com dificuldade financeira, não só dificuldade financeira, muitas pessoas assim
até estar equilibrado financeiramente, mas quer dar o próximo passo. Claro. Então eu tenho ajudado, né, diversos casos, né? Não existe uma regra pronta, é uma coisa muito personalizada, né, em relação à vida da pessoa, né? Porque as pessoas querem várias coisas, né? Então eu sempre tento entender o que ela quer, né? E eu vou tentando trabalhar com ela, e vou trabalhando com ela para que ela realmente alcance. Eu falo que o trabalho do planejador financeiro é que se fosse um GPS, né? Então, aonde a gente quer chegar, né? Então, se eu estou em um lugar X, eu quero chegar no lugar Y, e ali no meio dessa trajetória a gente tem muitos desvios, né? Exato. Os imprevistos, né, que são recorrentes na vida de todo mundo, né? O carro que quebra, alguém que tem uma doença ou alguma coisa. Então eu tô ali para poder ajustar a rota, né, e levar a pessoa realmente a alcançar o que ela realmente deseja. Perfeito, cara. Eu lembro que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, cara, que hoje você presta esse serviço realmente de um terapeuta financeiro, né, cara? Sim, sim. Porque, como você falou, tá totalmente relacionado ao comportamento, né, cara? Ao comportamental, né? Eu acho que isso acredito eu, que é o principal desafio, né, cara? Porque aqui depois, agora você vai explicar pra gente, que é quando você fala pra pessoa, né, Rafa? Muitas vezes eu falo assim, pô, mas eu mereço. Só que esse merecimento, o cara vai e compromete, né, cara, 70% do salário dela e tal, com algo X que muitas vezes nem precisa, né, cara? Como lidar com isso, né, Rafa? Como que você sugere, cara, quando, por exemplo, você está analisando essa questão com a galera? Tá. Primeiramente, né, quando eu começo um trabalho, eu faço um diagnóstico financeiro dele para poder entrar a parte técnica dos números para a gente poder entender. Perfeito. Mas só os números não resolvem, né? Então, a minha experiência me trouxe isso, né? Então, no passado, eu era vamos falar que um planejador tradicional, um planejador técnico, então, onde que eu criava um plano financeiro, e aquele plano muitas vezes não saía do papel ou a pessoa desengajava, né, ao longo do caminho, né? Então, vamos comparar com um trabalho nutricional. Exato. Então, por exemplo, você pode ir lá montar o melhor plano alimentar para a pessoa. Sim. Só que se você não levar em consideração a rotina, às vezes ela não tem tempo de cozinhar, ela não vai conseguir tirar aquilo do papel e ela não vai ter o resultado. Então, entendendo isso, eu fui buscar uma especialidade mais nessa parte de psicologia financeira mesmo. Perfeito. Na parte comportamental, para poder entender quais são as raízes dessa pessoa em relação à relação dela com o dinheiro, para poder realmente construir um plano que realmente ela consiga ser factível e alcançável, que ela consiga realmente colocar em prática. Existem desafios no caminho, né? Então, vira e mexe eu recebo, às vezes, uma mensagem na cliente que, pô, tu tive um deslize aqui, né? E tá tudo bem, faz parte. O importante é o autoconhecimento. Como nutricionista, né, cara? Exatamente. Final de semana, enfia o pé na jaca. Exatamente. Então, uma autoconsciência, o importante é a autoconsciência para ela saber, quando ela começa a se autoconhecer em relação ao dinheiro, ela começa a dar os passos na direção certa, né? Então, os estágios da mudança. Ela começa a criar uma mudança dentro da vida dela, né? E qual que foi a outra pergunta? Você falou de 70% quando a pessoa está muito enrolada, né? Isso, cara. Que na verdade, né, cara, que a gente estava conversando, né, antes, né, cara, que eu falei não é meu caso, tá? Obviamente não é meu caso, mas quando a pessoa tá assim, cara, com a agiota batendo na porta, cara, não é? E a pessoa tá sendo consumida pelas pernas, pelo banco e tal, qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer, cara? A primeira coisa, eu sempre falo, quando eu vou conversar com a pessoa, eu vou entender a raiz do endividamento. Perfeito. Porque assim, eu estou com a dívida. A dívida, ela não é o problema, ela é consequência de um problema. O problema muitas vezes está lá atrás, né? Então, ou foi uma desorganização financeira, eu falo dos 5 Ds do endividamento, né? Que seria o quê? Uma doença na família, o divórcio, então já peguei muitos casos de divórcio. Claro. Vamos falar desorganização financeira, que é a mais comum, né? Drogas, aí eu falo mais no sentido, sabe, se a pessoa tem dentro da família alguém com uma dificuldade nesse sentido, que é um caso bem complicado, e hoje eu incluo as drogas como as bets esportivas e essas apostas. Esse tipo de vício, né, cara? Perfeito, vícios, legal. Entendeu? Legal. E aí eu acho que eu falei dos Ds, né? Falei divórcio, doença na família. Drogas e desemprego. Ok, perfeito. Desemprego também, porque às vezes a pessoa, por ela não ter acumulado, por exemplo, eu sou CLT, tenho uma renda, às vezes uma renda alta, e já peguei casos com uma renda, sabe, relativamente, eu falo renda alta em relação ao padrão do país, né? Sim. Se a gente pensar que a gente tem um país muito pobre, né, em média de salário, e trazendo uma pessoa que tem uma renda ali de 10, 20 mil reais ali, que vamos considerar que é uma renda ok dentro dos padrões. Claro, meu Deus. E ela não tem zero de patrimônio investido, não tem reserva, não tem nada. Então ela está 100% dependente da renda dela.
Então, quando ela está 100% dependente da renda, o primeiro deslize, desses pontos que eu comentei, né? Às vezes desorganizado, enfim, ela começa... E cartão de crédito, né? Ela começa a entrar muito no cartão, porque e já é comprovado que toda vez que a pessoa ela vai pegar outro cartão, ela começa a usar o cartão de crédito como extensão do salário. Exato. E aí onde que começa a bola de neve, né? Começa a entrar, ela recebe X, ela já está gastando alavancado financeiramente. E aí começa a entrar essa bola de neve. Aí daqui a pouco ela não consegue mais pagar o cartão de crédito, daqui a pouco ela vai puxar o pé, pegar um empréstimo, pagar o cartão de crédito. Exato. E aí vai complicando. A famosa bola de neve, né, cara? Exatamente. Então, primeiramente, que ela precisa ter a consciência dos seus números, né? Sim. Mas eu sempre, no trabalho, eu entendo a raiz, né? Porque a pessoa, ela quer resolver um problema, ela acha como se fosse uma pílula mágica, e não existe pílula mágica. Sim. E realmente a gente tem que entender o porquê, como aconteceu, porque se eu der um remédio, ela falar, não, vai fazer isso, sem tratar ela vai voltar a se endividar, porque é um comportamento que ela já vem fazendo com frequência. Então, e o que eu gosto sempre de trazer para o cliente é o quê? O que você quer depois da dívida? Porra, que legal, cara. Porque o objetivo não pode ser só sair das dívidas. Ela realmente tem que ter algo maior do que ela realmente deseja. Porque se só sair das dívidas é o objetivo, o que ela vai fazer de novo? Vai se endividar novamente. Entendeu? Exato. Então, primeiramente, eu vou na raiz. Aí depois a gente entra na parte numérica mesmo para poder equilibrar as contas. Então, a gente vai fazer uma reestruturação financeira, né? Então, vamos ver quanto que da renda dela está sendo comprometido, né? E aí, quando você tira as dívidas e você vê que, muitas vezes, o padrão de vida dela está inflado, né? Ou os gastos, né, não programados, assim, vamos pensar... não obrigatórios, o estilo de vida às vezes está vivendo uma vida acima do que ela deveria. Exato, cara. Entendeu? Exato. E aí vamos entender também a questão do cartão, tudo isso, e a gente vai reequilibrar as contas para a gente calcular o que? A capacidade de pagamento. E a capacidade de pagamento muitas vezes é o que? É a sobra financeira que a gente tira de custo fixo, de custo variável. E essa capacidade de pagamento, que seria o quê? O dinheiro necessário para ela poder fazer investimentos e até usar para adquirir bens, enfim. Sim, só que isso aí realmente muitas vezes está comprometido em quê? Em gastos de consumo, cartão de crédito, então a capacidade de pagamento está ali. Né? Financiamento, às vezes, que ela não tomou da maneira correta. Exato. Né? Então, porque vamos falar que 95% das nossas decisões financeiras são emocionais. Sim. Né? Então, e muitas vezes movido pela emoção, né, os nossos atalhos mentais que a gente tem em relação a tomar uma decisão financeira, a gente acaba tomando decisões, né, de forma automática, e aí quando a gente vê, a gente já começou a desequilibrar. Então, de maneira geral, para resumir assim, então, primeiramente a gente entende a raiz, né, do problema, conecta a solução do problema com um objetivo maior, para realmente ter uma motivação a querer mudar esse quadro, e depois a gente entra numa reestruturação financeira para depois entrar numa estratégia de negociação de dívidas. Legal. Né? E aí vamos entender quais são as dívidas que ela tem, mapear, né, e calcular o risco de cada dívida, né, entender qual que é o mais arriscado. Por exemplo, tem algum bem atrelado, perfeito, ou você tem alguma coisa, isso, uma gestão. Então você falou do agiota, o agiota é risco máximo, né? Exato. Porque eles têm um risco maior aí, né, até de... Enfim, né? Exatamente, cara. E como tem gente que, né, cara, necessita. Mas eu ia falar pra você, Herbert, cortando rapidinho, cara, nessa questão também que eu me lembrei, que a gente tava até conversando, que é bem o que você falou, né, cara? Por exemplo, eu vou contar até um case de insucesso, cara, um case de fracasso, porque aqui a gente não conta só história de sucesso, né, cara? A gente conta história de fracasso também. Mas, por exemplo, cara, eu tava agora conversando com o casal aí de clientes, cara, amigos nossos, e acho que hoje são meus inimigos, assim, essa galera deve ter, talvez até rolou um divórcio, mas enfim, mas qual que é? Tô brincando, cara, mas a história é a seguinte, nós estávamos fazendo, cara, né, mapeando e tal, com a Caixa, né, quanto que né, o pessoal dispunha, então, para investir, tudo aquela levantando financiamento, pediu os olerites e tal, só que era muito documento, né, cara, para você, depois a gente vai conversar, cara, a gente vai ter outro podcast com a Cris aí e tal, que é legal, da Federal, mas é uma imensidão de documentos, né, cara, um cipoal de documentos para você fazer um financiamento imobiliário, né, então a moça me mandava uma série de documentos, o esposo mandava uma série, eu criei um grupo, né? Eles já tinham visto a casa, eles gostaram e tudo mais, e nesse grupo, cara, ele mandou o erite, ela me mandou ok. Só que aí, cara, e o cara, né, o cliente não me falou nada. E aí eu mandei pro correspondente bancário. O correspondente identificou que o cara
tinha, cara, como chama, rapaz? Ele tinha consignado, atrelado ao lerite e tal, aquela coisa toda que hoje você jorra direto, né, cara? O menor juro, aquela coisa toda e tal. Enfim, peguei tudo isso, mandei pro correspondente mandou um áudio pra mim e falou assim: olha, Fernando, o rapaz que tá querendo comprar e tudo mais, o teu cliente, ele tem um consignado, tá? E quem não vai. E eu mandei no grupo, cara. Eu falei: olha, cara, infelizmente que consignado, foi isso aqui e tal. Aí eu só vejo a esposa mandando assim: que consignado? Que esse cara, que ele levantou que você não falou pra mim? Então, cara, tava rolando uma infidelidade financeira, né? Que eu acredito, eu acabei perdendo o negócio, né, cara? Eles nunca mais olharam na minha cara, mas eu não sabia também, né, que o cara, a gente não era divino, né, cara? Pedi mil desculpas e tal, enfim, né, cara? Não tava sabendo, enfim, o cara tava escondendo isso da esposa. Então você vê também, né, o quanto que também não mola isso, né, cara? E hoje também, né, cara, o quanto que é fácil, né? Que eu ia até comentar, cara, ia complementar uma outra coisa. Por exemplo, quanto que é fácil hoje você pegar um empréstimo, né, cara, e que te acaba. Claro, obviamente todos nós, né, cara, até brinquei, porque hoje estamos todos endividados, né, cara? O custo de vida tá lá em cima, nosso salário não sobe, né, cara? Hoje você precisa se virar, cara, em 3, 4 empregos, né, cara, pra você pagar suas pontes, ninguém tá fazendo, né, cara, nenhuma. Evidente que tem muita gente com grana, né, Rafa? Mas assim, cara, mas o grosso, como você falou, o país ainda empobrecido, infelizmente, né, cara, onde pouquíssimos têm muita coisa e a esmagadora da maioria da galera não tem nada, é muito difícil você chegar no final do mês, cara, pagando as contas. Não é, irmão? Então, assim, eu entendo, né, Rafa, também a sua dificuldade da gente atrelar, né, cara, da gente pegar essa galera e falar: não, vamos fazer isso, para que você consiga pagar suas contas, né, Rafa? Acho que isso que é o nosso principal desafio hoje, né, cara? Você não acha? Sim, sim. Até você comentou aí da questão da infidelidade financeira, Isso. e esse é um termo mesmo que a gente utiliza e é muito comum. Né? Isso aí começa desde aquela compra que o cara diminui o valor do preço que pagou, que realmente pagou, e até realmente ter dívidas, né? Isso você percebe que assim, eu já atendi muitos casais, tá? E sempre, quando você atende casais, você começa, é bem difícil atender casais. Imagino, meu Deus. Porque assim, geralmente tem um perfil mais gastador, o outro tem um perfil mais controlador, né? Então as finanças entre casais, muitas vezes, elas não são conversadas. É um assunto que às vezes não existe. É um tabu, né? É um tabu. E isso vem muito da raiz de como essa pessoa te vinha dentro da casa dela, né? Então, quando você pensa numa relação conjugal, onde que tem uma pessoa, como ninguém teve educação financeira de forma formal, Perfeito. O que ela tem de conhecimento com investimento, padrões que ela seguiu, ela trouxe da família. E aí tem um outro que trouxe de outra família. E quando você vai lá na raiz, né, você entende que muitas vezes ou ela viveu num momento, uma vida de escassez, e ela pode reprimir isso. Então, ó, ela vai levar para a vida, como eu vivi na escassez. Tipo, jogador de futebol. Geralmente que vem ali de uma fase mais difícil, ele ganha muito dinheiro, e aí ele pega e sobe o padrão de vida, vive numa vida de luxo, só que fica muito, se o cara não investir, não tiver dinheiro, realmente construir liberdade financeira, uma hora aquela carreira acaba, ele vai terminar sem nada. Então isso já tem estudos, né, principalmente lá fora, de jogadores da NFL, do basquete, que terminam a vida falido. Sim, cara, sim. Porque ele está muito dependente da renda, subiu o padrão. E ao mesmo tempo também existem famílias que às vezes o cara viveu ali num momento de muita benesse, onde que a pessoa da família, o filho foi criado ali num ambiente que tinha muito dinheiro, tudo ali, e ele acha que a vida é muito mais fácil, ele não dá muito valor para o dinheiro, ele quer manter aquele padrão de vida. Então tem várias questões, o contexto social, tudo que envolve, e aí eles se juntam, né, para montar vamos pensar que até quando eu fiz um MBA, teve um professor da GV que ele tinha comentado que fala que o casamento nada mais é do que uma sociedade, né, ligado para uma relação amorosa, tudo, né? E uma das coisas que eu falo de um dos pilares, né, de um bom relacionamento financeiro, um bom relacionamento conjugal, é o pilar financeiro, né? Fora os outros, né, de amizade, a parte sexual, enfim. Claro. Mas falando no padrão do pilar financeiro, ele hoje é o segundo maior caso de divórcio no país, né? Eu falo Brasil, mas pensando em outro mundo, né? O primeiro, acho que a gente não precisa nem falar, né? Que está relacionado a outros pilares, né? Sim. Então, isso é muito comum acontecer, sabe? A questão da infidelidade financeira, né? Porque a pessoa, ela não vê no seu parceiro uma pessoa de confiança, porque às vezes por ter sofrido alguma coisa no passado,
ou da relação que o pai tinha com o dinheiro dentro da família dela. Sim. Enfim, aí quando você traz isso para uma relação, né, muitas vezes eles têm esses conflitos, esconderem valores, enfim. E, cara, você pode ter certeza que muitos casais acabam ruindo por essa questão. Ah, sem dúvida. E até a dificuldade das pessoas procurarem um planejador, um educador financeiro, realmente está muito ligado à questão da vergonha. Sim. Então a pessoa, por quê? Porque são crenças, né? Pô, eu tenho uma renda alta e eu recebo esse tipo de relato. Pô, eu tenho uma renda alta, não sei o que, cara, minha vida não evolui, né? Então a gente tem que trabalhar tudo isso realmente para poder entender. E isso está muito conectado com o quê? Qual é o desejo? Qual é o objetivo? O que que essa pessoa quer, de fato? Né? É um imóvel, quer sair da casa dos pais. Tem pessoas que vêm atrás buscando... Pô, o meu maior desejo é sair da casa dos pais. Pô, meu maior desejo é fazer uma viagem para tal lugar. Então, conectado com esse objetivo, a gente vai tentar trabalhar o planejamento financeiro focado nisso, para que realize o que realmente ele deseja. Isso está ligado aos valores, é muita coisa que a gente vai investigando junto com o cliente, ou com a pessoa, né? Ou com a família, para entender o que ela realmente deseja e a gente vai direcionando nesse sentido. Cara, eu ia falar pra você, Rafa, até pra gente entrar na questão dos imóveis, né, cara? Pra depois a gente que também tá totalmente relacionado a isso que a gente tá falando, né, cara? Dessa sociedade entre o casal, né, cara? Porque geralmente, obviamente, quem casa quer casa, aquela coisa toda, né, cara? Enfim, embora também a gente tenha um número gigantesco, né, cara, de solteiros aí adquirindo imóvel, mas, Rafa, pra gente explicar pra galera hoje, cara, o que a gente poderia fazer pra quando a gente for adquirir o nosso primeiro imóvel, cara? Tá, ó, primeiramente, cara, vamos falar assim em casos que eu já atendi. Vamos pensar uma pessoa que ela chegou pra mim, né, e ela é um casal, e deles vão ter filhos, e às vezes eles, sei lá, ou quando começa, né, um mora com os pais, enfim, ou já mora sozinho, enfim, se une e realmente querem sair e construir uma família. O que eu gosto sempre de conversar antes de pensar em planejar é pensar qual que é o tamanho dessa família, o que ela quer. Ela pensa em filho, ela pensa aí, porque senão ela vai tomar uma decisão financeira que muitas vezes ela vai pegar um financiamento e ele vai ficar amarrado por um longo prazo. Às vezes vale a pena a pessoa ir primeiramente com aluguel, para poder juntar um dinheiro, realmente para ela adquirir de uma primeira vez o imóvel que realmente ela deseja, do que ir direto para depois, compra um apartamento você vai pôr. Também é possível, Claro. né? Também é uma forma de fazer. Só que muitas vezes é bem importante a gente entender o que ela realmente quer, qual que é o tamanho do imóvel que ela quer. E tudo bem ficar de aluguel por um período. Eu sei que existe conflitos, já fala, não, porque pagar, tô deixando dinheiro, tá, tudo bem. Mas você precisa primeiramente se organizar financeiramente para você ter uma sobra financeira, aquela capacidade de pagamento que eu falei. Que muitas vezes a pessoa fala, mas eu não consigo guardar dinheiro. Mas por quê? Porque tá muito ligado em despesa de cartão, não sei o que. Eu falo, quando a pessoa ela não tem um objetivo muito grande, aquela blusinha do Shopee ou aquela do iFood ali a mais, não sei o que, já vira objetivo. Exato. Agora quando ela tem uma conexão, pô, eu quero alcançar um objetivo. Então qual é o tamanho do que eu preciso? Então vamos planejar isso? Qual é o tamanho de imóvel que eu quero ter? Qual é a renda que eu tenho? Qual é que é o estilo de vida, o padrão de vida que eu quero ter, pensando em tamanho de família? Claro, né? perfeito. Vamos para os números, para entender. E aí dentro da realidade você tem que confrontar isso. Isso que é o legal de ter um planejador, porque ele tem uma visão de fora. Perfeito. E outra. Uma visão macro, né, cara? O cara já consegue ver, Exato. né, tudo Exato. perfeito. Porque assim, eu trabalhando no mercado imobiliário, eu já ouvi, pô, o cara queria comprar um imóvel e, pô, você via ver a renda da pessoa, cara, é incompatível. Exato. Mas hoje você consegue comprar um apartamento, mas, né, e, cara, você tem alguma forma de fazer uma projeção de renda, alguma coisa? Não tem, é isso aqui. Bom, tudo bem, então vamos entender qual que é o tamanho do imóvel que encaixa para você. Então é muito importante a gente entender isso, né? Sim. E é isso, basicamente é entender realmente o tamanho do imóvel, se organizar financeiramente, se de repente vai ficar um período num aluguel por um período, para que ela consiga acumular uma massa crítica, um valor financeiro para poder dar de entrada, né, realmente para pegar um financiamento ou alguma coisa para ela poder comprar. Ô, Rafa, tem, cara, né? A gente tem lá, ó, tem o primo rico, né, cara? O Thiago Negro, e tem o primo pobre também, né, cara? Que inclusive tem um vídeo dele que acho que foi até o que viralizou, cara, o que é mais famoso e tal, que é ele falando de como ele quita o apartamento. Sim.
né? E é muito interessante, cara, justamente o que você tá falando, né? Ele viu, cara, que ele tinha uma renda, então ele se planejou e tudo mais e tal, deu o primeiro passo, mas ele queria quitar, cara, o apartamento no prazo mais rápido possível. E ele começou, e a renda dele era pequena e tal, o segundo dele era músico lá, não lembro exatamente qual que é a profissão dele. Hoje ele é né, cara, é um youtuber de sucesso, né, cara, montou o canal dele lá e tudo mais. Mas ele dá vários exemplos, né, cara, que ele começou justamente a priorizar, né, cara, então ele tinha esse objetivo para quitar o apartamento, e ele parou com o iFood, mas ele não passou fome. Sim. Ele se priorizou, né, cara, ele fez todo um planejamento para ele continuar comendo, obviamente, né, mas aí ele deixou, ele começou a economizar, né, e ele pegava a renda extra, começou a pegar tudo que era pico e tal para ele, então ele quitou, se não me engano, o apartamento dele em 2, 3 anos, não me lembro exatamente, mas foi infinitamente mais rápido que os 30 anos da Caixa lá que ele tinha para quitar, né, cara, então você vê. É isso, né, cara? A gente precisa realmente priorizar o nosso objetivo, ter essa visão, né, cara, de longo prazo, cara, essa visão além do alcance, pra gente falar lá, cara, não, eu vou resolver, cara, eu vou ter, por exemplo, muitas vezes você não consegue ter seu imóvel porque você não tem entrada, cara. Exato. Não é? Então você precisa, pô, sei lá, vou pegar um apartamentinho aí pequenininho e tal, preciso de 50 conto e tal, enfim, especialmente nós autônomos, né, cara, nós profissionais liberais que não tem FGTS, né, para dar, cara, é uma situação extremamente desafiadora, né, cara? Por isso que a gente precisa ter esse foco maior. Tá, ó, até vou trazer um exemplo pessoal aqui. Por favor, por favor. Quando eu vim para Araraquara, eu sou de Foz do Iguaçu, não sou natural de lá. Legal, Aí meus pais hoje moram em Botucatu e eu vim para Araraquara. E eu vim, cara, morar na Indícola da casa da minha sogra, cara, para começar. Eu já tinha trabalhado, tava sem emprego, passei um processo depressivo, resolvi isso, que graças a Deus. E vim, porque eu queria estabelecer minha família, construir família, com minha esposa e tal. E eu fiz exatamente isso. Eu comprei um imóvel, eu e minha esposa, a gente comprou um imóvel que a gente tinha financiado em 15 anos, né? Porque eu já tinha uma visão, cara, eu era PJ, eu não tinha FGTS, mas eu fazia o que tinha que ser feito para ter uma renda aqui, tá? E vendi carro, eu tinha um carro, ficamos com um carro só, nada, cara. Legal, perfeito. E eu financei o meu apartamento em 15 anos. Só que eu e minha esposa, com muito controle, muita organização financeira, a gente quitou em 5. Que maravilha, cara. Então foi. É isso aí. É possível. Sim. É possível. E eu falo que é independente de renda. Exato, ninguém aqui é milionário, né, cara? Pra você que tá imóvel em 5 anos, não é? Exatamente, entendeu? E só que assim, era o tamanho do apartamento que eu conseguia comprar. Claro, entendeu? E eu vivo super confortável hoje, né? Lógico. A gente tá sempre buscando mais conforto. Eu tenho o desejo de tomar outra casa. Sim. Mas a gente percebe que é o quê? Só que assim, quando eu monto esse tipo de estratégia, né, o que a gente tem que levar em consideração? Para entrar um pouco mais técnica aqui. Perfeito. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um financiamento do imóvel. Qual que é o valor dos juros que eu estou pagando nesse imóvel e qual é o valor dos juros que eu estou recebendo com a aplicação financeira? Perfeito. Eu gosto muito de usar estratégia de amortização, né? Isso serve para qualquer tipo de dívida. Legal. Seja financiamento ou seja outros tipos de dívida, consignado, que nem você comentou. Só que é importante a pessoa ter reserva. Claro. Porque se eu estou colocando todo o meu dinheiro aqui para amortizar uma dívida, né? E se surge um imprevisto, eu vou me endividar de uma forma. Perfeito. Então, antes de pensar numa estratégia de amortização, né? Que a gente vai pensar, né? E você pegar ali na tabela que você for utilizar, né? Sim. Você vai ter que separar uma parte do dinheiro. Então, por exemplo, pelo menos 3 meses assim, dependendo. Não vou fazer uma regra padrão, porque é diferente um nível de segurança financeiro para uma pessoa que é LSLT, para uma pessoa que é funcionário público, para uma pessoa que é PJ ou autônomo como corretor de imóvel. Perfeito. Tá? Mas é muito importante ela ter um pouco de reserva, né? Para ela não se endividar. E até quando uma pessoa endividada, eu trabalho isso. Reserva uma parte da reserva, mas depois que a gente alcançou o objetivo mínimo de reserva, a gente vai começar a montar uma estratégia para negociar a dívida. Né? E isso serve também para uma quitação antecipada de financiamento imobiliário. Então, primeiro, monta uma parte de uma reserva, sobrou porque você já criou o hábito de investir. Boa. Entendeu? Boa. Criou o hábito de investir. Então, depois que a gente olhar todos os números, quanto que eu consigo, tirando tudo, quanto que eu consigo, não é sobrar, quanto que eu consigo me pagar? O importante é o quê? Tirou o custo fixo, tirou o valor que você precisa, de acordo com o objetivo que você tem. Você precisa investir um boleto inegociável. Depois as despesas variáveis, que é o estilo de vida, financiamento, que vai estar ali dentro. Com essa sobra,
a gente vai colocar numa reserva financeira de liquidez diária, dinheiro que você consegue movimentar rápido, e você vai colocar ali. Depois que você alcançou um certo patamar, seja 3, 6 meses disso, você começa a separar uma parte do dinheiro para quitar essa dívida, né? No meu caso em específico, a gente fazia isso. Eu usava o FGTS, minha esposa é funcionária pública. Então a gente pegava o FGTS dela e eu acumulava o dinheiro. Eu fazia o meu próprio FGTS. Boa, um investimento. Perfeito. Porque eu era PJ, lógico, entendeu? Lógico. Então, às vezes, e o FGTS, por que é recomendável e eu sempre recomendo as pessoas utilizarem o FGTS? Desde que ela tenha segurança financeira. Porque eu estou usando o FGTS, é a única garantia que eu tenho. Eu não tenho nem um seguro de vida, não tenho nada, não tenho nem nenhum, como é que eu posso dizer, uma reserva. E eu perco o meu emprego, lembra dos dias do endividamento? Isso. E aí eu usei tudo no FGTS para quitar o imóvel. Eu coloquei risco na vida do cliente. Da pessoa. Perfeito. Eu coloquei risco na minha vida. Perfeito. Então, primeiramente, reserva financeira, FGTS deve ser usado sim, porque, pensando em termos matemáticos aqui, ele rende 3% ao ano, abaixo da inflação. Então é um dinheiro que é descontado, quem é PJ, quem é CLT, funcionário, perfeito. e ele rende abaixo da inflação. Então é um dinheiro que você, teoricamente, você está perdendo. Isso. Então quando você usa no imóvel, ele é muito vantajoso porque o imóvel tem valorização, tem correção monetária. Exato. Né? E os juros da dívida ele é mais alto do que os juros do FGTS aqui. Exato. Então é uma estratégia inteligente de amortização. Entendeu? Perfeito. Rafa, até pra gente aproveitar esse gancho também, cara, que eu ia te perguntar, qual, cara, que é o principal erro que a galera comete na hora que tá adquirindo imóvel, cara, né? Que a gente tá falando de FGTS e tudo mais, mas o que você acha, cara, pra dar esse norte para as pessoas? Cara, primeiramente, eu acho que o principal erro é que, assim, ela vem muito enviesada, né? Porque quando chega com o corretor de imóvel, o corretor ele não tem obrigação de saber quanto que a pessoa gasta. Por exemplo, o caso que você comentou, que pessoas tinham consignado. Exato. E ganhando super bem, né, cara? Uma renda boa, elite ali, então, tudo Perfeito. bem. E quando você vê ali, eu entendendo da intimidade financeira das pessoas, eu percebo que mesmo com uma boa renda, a pessoa, se ela não tiver inteligência financeira, um bom comportamento financeiro ali, a renda não vai resolver. Pode dar mais renda para ela, não vai mudar se ela não tiver uma consciência financeira, vamos falar assim. Perfeito. Então, qual que eu percebo que é o maior erro, né? As pessoas, elas não têm nem noção, muitas vezes, dos seus números. Elas não sabem qual que é o custo fixo, elas nunca pararam para fazer um orçamento financeiro, um planejamento financeiro, realmente. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro, entender seus números. Criar um plano financeiro, não só mensal, mas anual, né? Por quê? Para saber exatamente e criar tetos, né? Vamos falar âncoras financeiras para cada tipo de gasto, né? Então, seja ali dentro do meu custo de vida, meus gastos obrigatórios. Então, o que é gasto obrigatório? Cara, o básico. Vamos pensar que o básico que eu preciso para sobreviver. Um teto, ou seja, locomoção, enfim, tudo, alimentação que você vai ter. Isso é o custo fixo. Perfeito. E ali, olhando ali dentro do nosso custo fixo, tem que ver quanto que isso está impactando dentro do meu orçamento. Está dando de 50% dentro da minha renda? 60%? Quanto que está dando isso da minha renda? Se tiver muito acima, talvez você esteja vivendo um padrão acima do que você deveria. Perfeito. Talvez é baixar um pouco a régua. E aí eu sempre trago essa reflexão. O que é melhor para você? Aumentar sua renda ou diminuir seu custo? O que é mais fácil? Tem gente que vai falar, pô, eu consigo aumentar minha renda. Então, ótimo. Vai por esse caminho. Mas também não deixa de cortar seu fusque. Perfeito. E até eu gosto de brincar, né? Eu falo que o nosso custo de vida é igual unha. Você começar a crescer, você tem que dar uma mordada sempre. Exatamente. Isso é demais, né, cara? E aí depois você vai entender ali dentro do... Tá, se o meu custo de vida tá o quê? Meus gastos essenciais. E os gastos variáveis, que seria o meu estilo de vida, né? O lazer, quanto que tá dando isso, impactando isso, né? Aí vamos entender aquilo ali. Beleza, estruturou. Qual que é a minha capacidade de pagamento, né? Que a capacidade de pagamento é o quê? Depois que eu tiro isso, quanto que eu tenho de excesso para poder sobrar? Para eu saber exatamente quanto que isso vai poder utilizar para pegar um financiamento, uma coisa. Boa. Ter essa clareza. Eu, no caso do seu cliente, o que aconteceu, né, que você comentou? Provavelmente, porque os bancos, eles têm as conexões, eles sabem, você entrar no Bacen, puxar o registrado, todos os bancos têm acesso. Claro. E aí, o que acontecia? Vamos falar que ele já tinha, da capacidade de pagamento dele, que é a renda dele ali, descontado os valores ali, já estava comprometido
com dívida ruim, né? Que vamos falar que é consignado é uma dívida ruim. Não sei que ele tenha usado isso para fazer alguma coisa que empreender que ele vai ganhar esse dinheiro. Não, e com certeza foi para pagar incêndio. É, né? Para pagar incêndio. Geralmente é isso, para pagar incêndio. Exatamente, né? Então, porque alguma coisa estourou. Estourou por quê? Porque por trás daquilo ali ou tinha um estilo de vida inflado, alguma que tinha. Ou um desses que você falou, né, cara? Alguma emergência. Alguma coisa. Mas que talvez também, né, cara? Claro, e a gente aqui não tá pra julgar ninguém, né, cara? Não, mas assim, por exemplo, mas como a esposa não sabia, foi alguma coisa dele, alguma coisa oculta lá, às vezes um desejo que ele teve, vou comprar isso aqui, enfim, camuflou da esposa. E às vezes ele até foi bem intencionado, quis fazer alguma coisa pra esposa, sei lá. Enfim, uma viagem. Isso acontece. Sem problema, exato, exato. Então, livre de julgamentos aqui. Claro, né? Mesmo porque todos nós estamos com a corda no pescoço, né, cara? Então, tá todo mundo correndo atrás, né? Exato. Então, entendendo isso para saber exatamente quanto que ele tem para poder pegar de financiamento. E o financiamento tem que caber dentro do custo de vida dele com sobra, com uma gordura, para ele continuar investindo. Porque senão ele só tá mantendo custo, entendeu? Sim. Então, por isso que para ele saber exatamente. Porque o banco também não vai entender. Ele não sabe com o que a pessoa gasta. O que o banco tem acesso são informações financeiras. Então, renda, né? Então, quando que eles vão pegar lá no financiamento? 30% lá que ele vai pegar, né? Mas 30% dependendo da renda, já impacta muito na vida da pessoa. Meu Deus, cara, entendeu? Com certeza. Demais. Ô, Rafa, você acha então, cara, que o maior erro é a falta de planejamento? Falta de planejamento, com certeza. Para ele poder realmente saber quanto que isso vai impactar na vida dele, que é uma decisão, não é uma decisão de curto prazo. Exato. Quantos anos essa pessoa vai ficar pagando muitas vezes um financiamento? Exato, a vida toda, né? Muitas vezes. E quanto de juros ele vai estar pagando no longo prazo? Entendeu? Então, e as pessoas elas não vê o tamanho da dívida, eles vê a parcela. Exato. Então é importante você ter uma clareza, que nem eu sabia que 15 anos de financiamento é uma vida, pô. É uma vida. Entendeu? É uma vida. Né? E você poder antecipar isso. Aí você já antecipa isso, e você pode entrar em umas outras estratégias. Exato. Adquirir um segundo imóvel. Exato. Pensar numa estratégia de expansão patrimonial. Exato, enfim, tudo que você consegue fazer, entendeu? Não, perfeito. Rafa, pra gente já ir, cara, finalizar. Você sabe que eu até ia falar pra você, cara, uma outra questão também importante, né? Eu ia falar para você, cara, em relação... Eu vejo muita galera utilizando muito uma forma de economizar, de ter consórcios, né, cara? Porque é uma dívida, né, cara? Sim. O cara precisa todo mês... Porque o cara não consegue, muitas vezes, uma estratégia, digamos, que o cara não consegue guardar, cara, num CDVzinho, aquela coisinha, né, cara? Entrar lá e ter a caixinha lá, né, cara? Mas o cara vai porque tem um boleto, é debitar, o cara, né, cara? Então o cara vai... O que você acha, cara, dessa estratégia? Você acha que é válido? Cara... É um assunto muito polêmico. Não, excelente. É disso que a gente vive, cara. Polêmicas. Eu vou falar por quê, cara. Assim, cara, na grande maioria dos planejadores financeiros, eles abominam o consórcio. Mas por que eles abominam? Porque, cara, você tem que entender que o planejador financeiro, ele estuda finanças, ele já se educou financeiramente, ele já ensina outras pessoas, e a outra pessoa que do outro lado, totalmente diferente não. Você está treinando, claro, entendeu? Claro. E o meu cliente não vai ser uma cópia minha. Claro. Então eu tenho que entender o outro lado. Claro. Eu não condeno o consórcio, primeiramente, tá? Eu não condeno o consórcio. Só que tem que ter uma boa estratégia. Sim. E um bom planejamento para adquirir o consórcio. Eu não condeno o consórcio, não condeno o produto, mas por trás de uma decisão financeira tem uma pessoa vendendo alguma coisa. Claro. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado para você adquirir um consórcio. Funciona como uma estratégia de realmente adquirir alguma coisa? Funciona. Só que existe uma coisa que as pessoas, elas às vezes não se frustram com relação ao consórcio. O que? O fator sorte. Sim. Então, por exemplo, eu vou fazer um consórcio, né, para adquirir um imóvel. Se um cliente me procura para fazer um consórcio para adquirir um imóvel, a primeira coisa que eu vou fazer com ele é levantar um capital suficiente para ele poder dar de lance. Perfeito. Para ele ter previsibilidade. Perfeito. Entendeu? Então, que seria a entrada de um financiamento. Perfeito. Porque se ele for ficar pagando aqui, ó, aquela dívida, né? Isso. Recorrente, e aconteceu um caso de um cliente que fez isso, e depois eu vou expor não sei expor a pessoa, mas expor claro, o caso, claro. Enfim, para não perder o contexto. Então você tem que primeiramente, cara, ter o valor da entrada. Claro. Só que como que você vai calcular o valor da entrada, né? Bom, com um bom planejamento financeiro, se organizando financeiramente, acumulando o valor necessário
e se dependente, eu já estou fazendo um consórcio, e se eu consigo ir em paralelo, acumular um valor suficiente para a idade de entrada, para poder contemplar esse consórcio, porque senão, cara, você fica pagando aquele consórcio como se você estivesse pagando alguém para guardar o seu dinheiro, né? Exato. Porque dependendo do fator sorte, né, você pode ser contemplado amanhã como daqui, sei lá quantos anos. 15 anos. E vai corrigindo, o só valor, vai subindo. A pessoa acha que não tem juro, embora tenha, né? Sim, a taxa de administração. Isso, tem o INCC também, né, cara, que incide e tal, claro, porque também a carta dele vai subindo. Vai subindo, né? Também, tá mas, certo. mesmo assim, embora é um dinheiro barato, mas ele é um dinheiro de graça. Eu falo, por isso que eu não condeno o produto. Isso, perfeito. Mas tem que ter uma boa estratégia. Perfeito. E aí é onde que as pessoas erram. E por trás de um consórcio, existe uma instituição financeira, existe uma pessoa comissionada, que às vezes tem não um conflito de interesse na maldade. Não, ele precisa ganhar o pão dele. Claro. Entendeu? Claro. E às vezes com o viés e os argumentos que eles têm para vender, eles vendem muito bem consórcio, né? E eles conseguem passar para o cliente. Só que, porra, você concorda comigo que não teve ali um cuidado em entender realmente a situação? A necessidade, né, real, né? Como planejador financeiro, o que eu como planejador financeiro, o que eu faço? Eu entendo realmente. Trago opções à mesa. E realmente tem que estar alinhado com o objetivo, o prazo que ele quer ter aquilo ali. Porque senão ele vai ficar pagando aquilo, vai se frustrar e muitas vezes vai pegar e parar e vai perder dinheiro. Perfeito. Né? E não existe coisa pior do que perder dinheiro, é o tempo que você perdeu. Exato. Né? Muitas vezes por isso. Cara, exato. Não, porque é justamente isso, né, cara? O dinheiro, obviamente, que, né, cara, não leva desaforo, né, Sim. cara? Mas o tempo é pior, né, cara? Porque você corre atrás, você dá seu pulo e tal, tudo mais. Agora, depois que você perdeu esse tempo todo aí, né, cara, aí é realmente é complicado, né, Mas cara? existem boas estratégias, sim, com consórcio. Sim. Mas tem que ser muito bem feita. Sim, entendeu? sim. É eliminar fatores incontroláveis, que é o quê? Sorte. Perfeito. Não, agora com certeza muita gente vai te procurar, cara, pra gente montar isso, tá, cara? E depois a gente vai mandar muita gente consórcio aí também te procurar depois, tá, Rafa? A gente vai fazer uma triangulação aí. Rafa, até uma última pergunta, na verdade faltam só mais duas aqui pra gente terminar rapidinho, cara. Eu ia falar pra você daquela que a gente estava conversando, cara, da questão da aposentadoria, né, cara? Legal. Como que a gente pode fazer, cara, rapidinho, Rafa, pra gente pensar, cara, numa aposentadoria tranquila? Eu sei que é um assunto também cara, gigantesco, assim, de possibilidades. Eu acho que o que você recomenda hoje, cara, tá na maciota aí pra galera? Tá, beleza. Ó, quando eu faço uma primeira reunião, né, um diagnóstico financeiro, Perfeito. e até convido quem quiser tiver interesse, cara, é uma primeira reunião que não tem nenhum custo, pode me procurar. Legal, E a gente eu já entendo a realidade, lógico, depois eu apresento como que funciona, mas é uma reunião que as pessoas já viram muito valor. Legal, querido. Eu faço uma reunião de 40, 50 minutos e a primeira coisa que eu trago é essa consciência em relação à aposentadoria. Legal. Né? Então eu faço uma primeira projeção com base na idade da pessoa, pensando qual que é a renda que ela quer ter lá na frente, né? Então, e aí vamos pensar, hoje eu ganho 10 mil, mas eu quero ter uma renda de 100. Pera lá, mas você está simulando para isso? Exato. Às vezes não. Então vamos entender que de acordo com o seu padrão de vida atual, se você conseguir chegar lá na frente, mantendo o seu padrão de vida atual, né? Então quanto que você precisa acumular? E aí a gente vai o quê? Fazer uma projeção patrimonial. Isso pode ser feito conservadoramente. Eu digo assim, conservadoramente, eu digo investindo mensalmente, colocando dinheiro e montando uma estratégia de investimento, e tudo isso eu já trago para os meus clientes, né, para realmente fazer essa projeção, para ele corrigir a inflação e alcançar o patrimônio necessário na idade que a gente projetou, de acordo com a renda e quanto que ele consegue aportar por isso. Perfeito. Como existem outras maneiras, por exemplo, o cara adquirir imóveis, né? Então, com estratégias de alavancagem patrimonial, e usando esse tipo de estratégia, porque no final do dia, o que você precisa acumular, qual que é o tamanho do número mágico que a gente fala, você precisa acumular de patrimônio financeiro que vai gerar a renda que você tem para manter o padrão de vida. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, para isso eu tenho que mapear, né, se ele já tem patrimônio, para entender e já trazer essa primeira visão, né? E existe comportamentalmente que a gente tem uma desconexão com o nosso eu do futuro. Então, por isso que a gente vive muito bem o presente. E a maioria das pessoas vivem muito bem o presente. Perfeito. Então, isso é comportamental mesmo. Sim. O nosso eu do futuro é uma pessoa estranha.
E aí eu falei, por que eu vou guardar dinheiro pra essa pessoa estranha? Pois é. Entendeu? Só que na primeira reunião eu trago esse choque, né? Pra pessoa, não um choque, eu digo assim, consciência, pra ela saber o tamanho da remada que ela vai ter que dar financeira para alcançar essa. Porque é melhor eu descobrir isso, né? E eu atendo pessoas de diversas idades, Claro. então é melhor eu descobrir isso hoje, né? Do que descobrir aos 65 anos de idade, a hora que eu não tenho mais tempo de fazer mais nada. Aí você vai descobrir que você vai receber lá um salário mínimo, né? Ou eu vai depender de ajuda de filhos ou de, sei lá, de se gerenciar. Sim, exato. E aí tem clientes que às vezes eu for um pouco mais duro, né? Mais contundente, talvez. Aí eu falo, bom, legal que você tá vivendo esse padrão de vida hoje, né? Mas você já tá dando um boleto pro seu filho pagar a sua aposentadoria? Porque se você não fizer nada hoje, quem vai te pagar, quem vai ter que te sustentar vai ser seus filhos amanhã. Realmente, né, cara? Precisa desse choque de realidade pra pessoa acordar. Porque muitas vezes a galera tá vivendo o sonho hoje, né, cara? Carrão, casona e tal, e ninguém tá poupando. Na rede social, cara, se você for ver na rede social, tá todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo mundo de carro. O cara gastando pra caramba, né, e ninguém aí poupando. Rafa, perfeito, perfeito. Cara, ó, até aí pra gente finalizar, cara, porque a gente termina sempre falando, né, de um filme, cara, inspirador e tal, a gente tava conversando sobre alguns, né, cara? Você tinha me falado até de uma série da Netflix, se não me engano, né? Sim. Como que é mesmo? Tem o Como Ser Rico, que é legal, que é bem bacana, assim, conta a trajetória de um planejador financeiro americano. E eu falava sobre planejamento financeiro, a gente surgiu em 1970 nos Estados Unidos. Então hoje no Brasil ainda é recente, vem só falar. Então são poucos profissionais hoje, né? O Grupo Primo é o maior grupo hoje de planejadores financeiros, existem planejadores independentes também, lebar. E eu comecei com independente, né? E ele mostra uma trajetória pegando vários contextos de pessoas, né? E se eu não me engano, nessa série conta a história de um jogador de futebol americano que ele tinha uma alta renda e um alto padrão, só que ele se lesiona. E aí ele não consegue mais um emprego, não consegue mais trabalhar. E aí ele começa a se complicar, porque ele já estava dependente da renda dele, né? E aí vem um planejador, ele chama Ramit Sethi, tem até o livro dele, né? Eu não li o livro, mas ele fala, mas nessa série, com vários casos, né? E aí você percebe que por trás da vida, de tudo ali, são comportamentos. Né? Então são padrões de vida, então é muito louco. E ele tenta ajudar, tem pessoas que realmente conseguem, né? Porque teve uma mudança de mentalidade, né? Tem outras que continuam queimando tudo, assim. Exato. Então essa é uma série legal. Tem uma outra série que eu tava assistindo, a israelense, aquela é meio, tem você comentou, é meio louca, assim, né? Bem louca. Mas é bem legal. Você lembra o nome? Chama 6 Zeros. 6 Zeros, que tá na Netflix também. Eu comecei a ver, cara, e depois eu tenho essa... Se não me engano, cara, a galera, o casalzinho lá ganha na loteria, né? Todos eles ganharam na loteria, só que para eles receberem o prêmio, eles precisam participar de uma oficina. Perfeito. Mas é interessante o que o dinheiro causa na vida das pessoas, entendeu? Então, briga familiar. O negócio é muito louco, assim. Muito louco. Chegou um momento que eu parei de ver, cara, porque eu me dando depressão, cara. Eu falei assim, velho. Sim. Mas é muito massa. Mas tem outras séries na Netflix lá, acho que eles complicando dinheiro. Tem umas bem legais lá. 15, sem bastante. Você tinha falado lá da Grande Aposta? Grande Aposta também é um filme que é bem interessante, assim. Sim, da quebra do... Lehman Brothers, né, que foram ali pessoas que preveram essa crise, né, mas que foi uma crise imobiliária, inclusive. Sem dúvida. As hipotecas lá, e aí onde o cara, eles descobrindo isso, eles conseguiram ganhar muito dinheiro apostando contra a bolsa, né? Que legal, cara, e tudo tá no streaming, basicamente tudo da Netflix aí, né, cara, dá pra galera ver, porque realmente são bem inspiradores aí. Esse do israelense é uma loucura, cara. Sim, é que é muito louco, a gente tá acostumado, porque vamos pensar que vamos falar que é um filme de uma cultura diferente, né? Exato. Então, e a gente, querendo ou não, aqui no Brasil, a gente tá muito acostumado a assistir filme americano, aí quando você pega de uma cultura diferente, é um pouco diferente, né? Mas é massa, cara. É interessante. É bem legal, cara. É bem legal, normalmente, com um pouco impacto na vida das pessoas. O Rafa, eu ia falar pra você, querido, pras pessoas, então, cara, pra gente finalizar, você tem um Instagram, né, cara, que é o acerto.t
rafael.contas, Isso, né, isso. cara? Depois a gente vai colocar aqui embaixo também, né? Aliás, aqui embaixo, cara, vai ter tudo, né, cara? A descrição do que a gente tá falando, tem o telefone também, né, cara? A pessoa pode... Como que funciona? A pessoa pode te contatar via WhatsApp ou no Insta? Pode me mandar um direct, me mandar uma mensagem. Tem meu número no WhatsApp lá, e eu até inclusive preciso trocar lá que tá o número pessoal, mas pode mandar mensagem falar que depois eu direciono pro eu. E aí depois já faz, cara, você já marca esse primeiro bate-papo. Eu chamo de reunião Marco Zero. Legal. Que é uma reunião de acolhimento, onde eu vou entender qual que é a sua dor, o que te motiva, o que você está me procurando, né? E eu falo que as pessoas elas procuram com alguns motivos aqui. Para se organizar financeiramente, para sair de dívida, ou para investir, para começar a investir, ou para tirar projetos do papel, seja imobiliário, ou o que realmente ela deseja, estudo de filho, enfim, o que a pessoa quer, né? Cirurgia plástica, sei lá. As pessoas. Então eu ajudo essas pessoas, trago essa visão para ela, né? E, cara, é um trabalho 360, né? Perfeito, querido, perfeito. Rafa, fechou, querido, fechou. Você queria colocar mais alguma coisa, cara? Tem alguma coisa que a gente não abordou? O que você... Eu acho que foi bastante completo mesmo, porque agora a galera vai entrar em contato contigo, né, cara? Eu acho que é sempre um assunto extremamente espinhoso, digamos assim, né, cara? Sim. Mas que na hora que você consegue resolver, cara, ou pelo menos ajudar, traz uma infinita gratificação pessoal, né, cara? Cara, o que eu falo que eu tenho assim, eu convido todo mundo, eu acho que o meu canal ali tá, até vou mentir no meu Instagram, preciso trabalhar mais, mas tem muito atendimento, ontem à noite mesmo, ontem o dia começou às 8, foi terminar às 8 da noite, atendendo. Então eu também dou mentoria de milhas também dentro do trabalho. Então, que legal, a pessoa que tá aí dentro dos objetivos dela, viajar, então, por que não economizar com isso, né? E pelo menos a gente tá treinando, né, cara? De vez em quando a gente né, cara? Pelo menos a parte... Tem que manter. Cara, tem que manter. Também é investimento. Que também é investimento. É investimento, que nem eu falo. Eu falo que o treino que a gente faz, a academia, a gente tá investindo o quê? Pro nosso eu do futuro, não tá? Claro, exato. É a mesma coisa que o dinheiro. Exato. Os nossos hábitos de hoje vai refletir no nosso futuro, né? Perfeito. Só que eu sempre falo para as pessoas o quê? Cara, não é também ficar guardando dinheiro para ser o cara mais rico do cemitério, né? Exato. Entendeu? Cara, então mas é ter essa consciência, poupar assim no longo prazo, mas não deixar de viver o presente, né? Perfeito. Só de viver o presente com consciência, exatamente para poder realmente fazer o que ela realmente deseja viver para ela, não para os outros. Porque o que eu mais vejo hoje é o quê? O contexto social. Então as pessoas elas têm nós como seres sociais, somos pessoas que querem o valor de pertencimento. Exato. E às vezes por isso, a pessoa vive uma vida além do que ela precisa que não está conectado com os seus valores, mas sim com os valores dos outros. E a rede social aproxima isso. Exato. Né? Não condeno a rede social também, né? Claro, às vezes mas a gente tem que ter essa autoconsciência pra gente saber o que... Sem dúvida, cara, sem dúvida. E equilíbrio, né, cara? Se daqui nem nada nem é verdadeiro, né, cara? A gente vive e tal, a gente tem que realmente viver de acordo com com as nossas posses, né, cara? Pra que a gente não vive aí alavancado. Exatamente, né, cara? Exatamente. Que eu acho que é o problema de hoje de todos nós, né, querido? Sim. Rafa, mais uma vez, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo, cara, pela disponibilidade. Eu agradeço. Galera, e aqui a gente conclui, depois dá uma moralzinha pra gente aqui, ó. Segue a gente, clica no sininho aí. Se Deus quiser, a semana que vem a gente tá com mais outro convidado aí, maravilhoso. Beleza? Valeu, galera!